6. Aí, maravilha. Vamos ficar em pé para a gente adorar o Senhor, mas antes de adorar, chegue para a pessoa que está próxima e diga: olha, aquece teu coração. Deus está começando a fazer algo maravilhoso no nosso meio. Amém, amém. Vamos adorar o nosso Deus. Sobre a sua vida, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Se Ele faz, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes
Glória a Deus, o amor do Senhor não falha. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não falha. O Senhor nem chega atrasado. É no momento certo, Senhor. As tempestades vão vir na nossa vida e o Senhor continua falando. Continua, persevera, não para. Porque vai haver um momento em que a tempestade vai passar. A gente vai poder olhar para trás e quem desistiu continua na tempestade. Mas, ó Deus, nós queremos sair da tempestade. Nós queremos desfrutar do Teu amor que não falha, que nos abraça, nos envolve, Senhor, nessa tarde. Vem, Paizinho querido, vem, Espírito Santo de Deus, consolar, confortar, renovar, encorajar, desafiar o nosso coração para olhar para o Senhor. Porque quando a gente olha para o Senhor, tudo fica muito mais fácil. Superar as limitações, as dificuldades, os desafios da vida, Senhor, segura bem forte na nossa mão, Paizinho querido, em nome de Jesus. Permita que a nossa adoração, o nosso coração esteja diante do Senhor, do Teu altar, dizendo: Senhor, preciso de Ti, quero andar na Tua presença. Nos ajuda, Pai, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Senhor, ministra o nosso coração. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor nos dará vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém, amém. Você pode se assentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. A Rede Aliança Viva comemora muitas multiplicações. Parabéns a todos os líderes e supervisores. Que o reino de Deus avance para a sua glória. E se a sua célula ainda não multiplicou, continue em oração, pois o Senhor te ouvirá e a multiplicação virá em nome de Jesus. Muitas cidades já desligaram o sinal analógico e estão aproveitando o sinal de TV 100% digital, totalmente gratuito. Agora chegou a vez de Campo Grande. A partir do dia 14 de agosto, o sinal analógico não vai mais existir. Já preparou a sua TV? Instale hoje mesmo o kit de antena para TV digital. Muitas famílias podem receber este kit de graça. Saiba se a sua é uma delas acessando sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147. Se preferir, venha aqui na nossa igreja nos dias 20 e 21, próxima quarta e quinta-feira, pois teremos aqui um posto de atendimento e informações para esse fim, na parte da manhã, tarde e noite. No próximo mês, a Escola da Família celebra o encerramento da primeira turma de 2018. O culto acontece no dia 4 de julho, uma quarta-feira, às 7h30 aqui no templo. Prestigie nossos alunos. Foi através dos cursos da Universidade da Família que percebemos o quanto o inimigo é sutil em nos desviar da orientação correta da Palavra de Deus. Vimos que a consequência da obediência ao Senhor são bênçãos em nossas vidas e por isso devemos obedecer em amor. Foi uma etapa importante para nós. Fomos curados, renovados e recebemos um novo aprendizado. Trouxe esclarecimento e revelação do que Deus tem para nós. Eu creio que a partir desta data, a nossa vida vai mudar em todas as áreas, pois aplicaremos todo o treinamento em nossas vidas. No próximo fim de semana teremos batismos. Se você está terminando ou já terminou as lições do curso, não perca tempo e marque sua entrevista. Queremos também convidar você que tem frequentado nossas reuniões regularmente e ainda não é membro, para fazer parte de nossa família. A recepção de novos membros será no próximo domingo, às 8h30. Entre em contato conosco. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de junho. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias do seu boletim, acesse nosso site ou siga as nossas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Você que veio aqui fez um golaço. Você fez um golaço, certo? Hoje é o dia do Senhor. Muito bom estarmos aqui, comentar com você o Drops desta semana. E esta semana nós estaremos falando sobre uma história linda, que é a história de Samuel. E começa com a mãe de Samuel. A mãe de Samuel é uma mulher de oração. Uma mulher que acreditava na oração e em milagres. Ela era estéril. E o marido dela tinha 2 mulheres. Gente, eu sempre falo, quando eu vou nessa história, tem algumas outras, não funciona 2 mulheres. Uma já é o bastante, você que tem uma já sabe. Né? Então, não arrisque 2. Os povos daquela época, isso não era vontade de Deus, nunca foi, mas existe na Bíblia, porque o povo de Israel muitas vezes se afastou do Senhor e acabou assumindo os costumes dos povos em volta. Então, para eles era muito importante ter descendência. Se ele casava com uma mulher que era estéril, ele arrumava uma outra mulher. E Eucana era o marido da Ana, e ele tinha uma mulher chamada Penina também. E a Penina tinha filhos. E ela ficava provocando a Ana. A Ana era uma mulher de Deus, cria em Deus e orava e pediu ao Senhor. E a história é linda, não dá para falar aqui, mas Deus concedeu um filho e ela disse para o sacerdote, ela disse assim, eu quero ter um filho e eu vou dá-lo ao Senhor. Eu quero ter um filho, não para mim. Então, essa é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, nós que somos pais. A gente quer muito ter filhos e acha que os filhos são nossos. E Ana nos ensina uma coisa tão linda. Esse garoto, ela amamentou. Então, provavelmente, com uns 5 anos mais ou menos, porque naquela época se amamentava bem mais tempo, ela amamentou. Eu, se fosse ela, eu acho que eu amamentava até os 7, para demorar mais, né? E ela levou para o templo e entregou para o sacerdote e disse, agora ele é seu, vai trabalhar com você aí no templo. Depois disso, olha que coisa linda, ela teve um sentimento tão grandioso, tão nobre, né? Ela queria ter um filho, ela queria ser mãe. Ela, naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era desprezada, ela não tinha valor, ela não tinha produzido um bebê, ela não tinha dado descendência ao seu marido. E Deus deu um filho para ela. E ela devolveu ao Senhor. Mas sabe o que Deus fez? Deus deu mais 3 filhos e 2 filhas para ela. Só que esses 3 filhos e 3 filhas, a Bíblia só diz que teve esses filhos. Não menciona o nome deles. Mas menciona o nome daquele que foi devolvido ao Senhor. Samuel cresceu no templo e se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento, lembrado sempre, até hoje, das coisas maravilhosas, como ele foi perseverante, como ele foi correto até o fim da sua vida. Olha que coisa mais linda. E hoje eu estava comentando que uma vez chegaram para mim e falaram, Vasti, você vai deixar o seu filho ir para o Haiti? Depois ele acabou indo para o Nepal, mas ele iria mesmo para o Haiti. E tinha aparecido aquela epidemia de cólera. E essa mulher falou, Vasti, não deixa o seu filho ir para lá, ele é um menino bonito, ele é inteligente, tem um futuro pela frente, ele vai para lá no lugar onde tem cólera, manda para outro lugar para ele pregar o evangelho. E eu falei assim para ela, falei, olha, eu prefiro que o meu filho morra no Haiti do que morrer em qualquer esquina de Campo Grande, porque alguém passou no sinal vermelho e matou ele. Porque pelo menos lá, ele vai morrer como um mártir do evangelho. Nós temos que ter consciência de que os filhos estão conosco, não são nossos. Eles são do Senhor, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. E uma herança só passa a ser dos herdeiros quando morre o dono. Como Deus não vai morrer, meu bem, nunca será seu. Você cuida deles, eles são do Senhor. Então, desapega, deixa o seu filho com Deus. Ele não precisa ser, todas as crianças serão missionários, serão pastores. Não, ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Mas deixa ele solto, deixa que Deus leve para o lugar onde ele quer. Vamos ficar em pé? Esse Drops está nas redes sociais, no site da nossa igreja, no nosso canal do YouTube, do Drops Pais Discipuladores, no Facebook do Ministério Infantil, Mini Amigos de Jesus. Vamos orar. Pai, agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra.
Que história maravilhosa. Quantos princípios, cada vez que a gente retoma essa história, algumas verdades que a gente passou por cima, elas começam a aparecer. E a história se renova com um brilho ainda maior, com princípios ainda mais profundos. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra atravessou séculos e milênios e chegou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e está nas nossas mãos. Te agradecemos porque ela nos ensina como cuidar dos nossos filhos. Nos ensina que nós devemos nos desapegar dos nossos filhos e devolvê-los ao Senhor, trabalhar para que eles sempre sejam teus e estar conosco sim, mas são teus. Pai, faz isso, Senhor. Também pedimos que o Senhor esteja com os nossos facilitadores, com as nossas crianças, em cada sala onde eles se reunirem. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja. Queremos meninos e meninos consagrados ao Senhor, convertidos, que amem a Deus, que amem a tua palavra. Ó Pai, enche esses homens e mulheres, ó Deus, do teu Espírito Santo, para que preguem a tua palavra, que eles estejam falando lá como se estivessem num grande estádio, falando para 30 mil, 40 mil pessoas. Ó Deus, porque a gente não sabe se daquelas salas sairão grandes pregadores. Então é muito importante, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja agindo naqueles lugares. Nós cremos nisso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças aqui no corredor com a tia Gracinha. Maravilha, os amados podem se assentar. Pode ficar tranquilo que seu filho, sua filha vai ficar muito bem cuidado e vão poder aprender e crescer para exercer uma influência poderosa na nossa comunidade. Eu quero apenas chamar sua atenção para uma ênfase que a gente quer dar. Passou nas comunicações a propaganda Seja Digital. Existe em torno de 100 mil pessoas na cidade de Campo Grande que no dia 14 de agosto perderão o sinal normal se não tiver na sua TV o codificador. Então, se você é uma dessas pessoas que não tem um sinal digital, a sua TV ainda é aquela de tubo, antiga, ou conhece alguém, ajude encaminhando na quarta e quinta-feira para vir aqui à igreja. Haverá uma equipe dessa organização que vai orientar e há a possibilidade até de ganhar o codificador e vai aprender como montar também. Então, fica conectado, fica ligado para que a nossa igreja seja bênção na nossa comunidade também. Amém, queridos? E esse é o momento de a gente conhecer os nossos convidados, nossos visitantes, aqueles que estão vindo pela primeira, segunda vez. A gente vai pedir, por gentileza, ficar um pouquinho em pé. A gente quer te identificar, dar um abraço, chegar em você. Olha só, que beleza, né? Maravilha! Então chega, nós estamos lá também, né? Chega junto, pergunta o nome, dá aquele carinho peculiar que a nossa igreja está acostumada. Vai ser uma bênção muito grande. Amém. Que o amor de Deus possa guardar seu coração. E se você for de alguma igreja evangélica, leva o nosso abraço, o nosso carinho, a sua liderança. Muito obrigado. Pode se assentar. Glória a Deus por isso. E é tão gostoso a gente poder adorar ao Senhor, não é verdade, amados? E esse é o momento em que a gente vai dedicar ao Senhor nossos dízimos, nossa oferta missionária, nossa contribuição, dizendo: Senhor, obrigado, o Senhor tem sustentado, tem suprido, o Senhor tem sido a torre forte em meio da tempestade. Então você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos estar adorando o Senhor nosso Deus agora. Todos que precisam ter esperança para viver.
A palavra do Senhor diz que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos muitos motivos para nos alegrar no Senhor. Levante a sua mão e diga assim: eu me alegro no Senhor. Eu me alegro na salvação do Senhor. E se a salvação do Senhor não entrou na sua casa ainda, ela vai entrar nessa noite em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Esperança, aleluia. Oh Senhor, tem dias que às vezes a alegria é tão difícil, não é? Mesmo quando a palavra diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Mas de uma coisa eu sei, que a alegria no Senhor é verdadeira e é permanente.
nessa tarde, nós vamos pedir nesse lugar que se abram os céus. Porque nós cremos um Deus efetivo. Nós cremos um Deus que promove milagres, que abre portas que antes estavam fechadas, que diz sim quando tem que dizer sim, que diz não quando diz não. E nós acreditamos sim, que clamando ao Senhor de todo o nosso coração, nós chamaremos a terra, os milagres, as provisões do Senhor sobre nós. Creia nisso. Louve isso de todo o seu coração. Aleluia. Aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito Santo. Sopra Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Aplauda bem forte o Senhor, Ele é o único que é digno de receber o louvor, a glória, a honra, o domínio para sempre. Nele, escondidos nele, estão todas as bênçãos que nós precisamos, que nós ousamos desejar da parte dele. Glória seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Pai, neste momento, depois de adorarmos aqui com os nossos irmãos, queremos receber da tua boca a tua palavra. Temos, ó Deus, profunda consciência de que nós próprios não podemos inventar um discurso, mas nós temos a tua palavra, e sabemos também, ó Pai, que a tua palavra quer produzir em nós glória para Deus, crescimento, edificação, e quer produzir salvação. Por isso, mediante a vontade de Deus, a sua graça em Cristo e a ação sobrenatural do Espírito Santo, que é o ensinador, que é o confortador, o consolador, e aquele que nos guia a reconhecer os nossos pecados, que o Senhor haja em nós, e também faça com que o teu nome seja exaltado, a igreja edificada. E se há alguém que não tem certeza da vida eterna, que nesta tarde, Senhor, seja o dia aceitável, o dia da salvação. Oramos em Cristo, declarando nossa profunda necessidade e dependência de Ti. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de sentar, cumprimenta a pessoa que está do seu lado outra vez. Alguns chegaram mais tarde dizendo: olha, que Deus te abençoe, receba a palavra de Deus. Obrigado, turma linda aqui do louvor, da adoração. Receba a palavra de Deus. Abre o seu coração para ouvir o que Deus tem para você. Amém. A nossa produção vai localizar e colocar aqui na tela o texto de Romanos, a carta escrita pelo Espírito Santo nas mãos do apóstolo São Paulo, carta à igreja que estava em Roma, cidade de Roma mesmo, capítulo 8, e nós leremos a partir do versículo 28 até o final do capítulo, que é o versículo 39. Romanos 8, 28 até 39. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque como eu acabei de orar, nós não formulamos um discurso. Nós não criamos argumentos para levar qualquer pessoa a glorificar a Deus, a ser edificada, a crescer na fé e também ouvir sobre o amor de Deus, a palavra de salvação, senão usando a própria palavra de Deus. Existem homens muito talhados para o convencimento. Eles têm uma mente muito astuta, esperta, criativa, são bons observadores e são organizadores de ideias, mas nós, como cristãos, temos a palavra de Deus, e aí, claro, mediante a ação de Deus e a sua misericórdia, nós procuramos na palavra o alimento, as respostas, a orientação que nós precisamos na palavra de Deus. Quem assistiu o Jogo do Brasil aí, levante a mão. Aí, quem não assistiu, levante a mão. Acho que pouca gente, algumas pessoas não assistiram. Não sei se não deu, não tem vontade, não gosta de futebol. Eu não queria dizer que passaram a mão no Brasil, isso não, que eu estaria julgando. Mas que o Brasil foi prejudicado, foi. Sim ou não? É isso aí, basta ver o vídeo, não é? E não foi não? Então, já de posições diferentes aí. Então, veja bem, agora, todos nós, como brasileiros, queremos, desejamos que o Brasil ganhe, sim ou não? Ou alguém não quer que o Brasil ganhe? Pode haver também. Alguém aqui não quer que o Brasil ganhe? Todo mundo, quem quer que o Brasil ganhe, levante a mão. Joia. Queremos ser vencedores, a vida é assim, ninguém faz uma oração: oh Senhor, eu gostaria tanto de ser um perdedor, faz de mim um perdedor, Senhor. Como meu coração clama, eu aspiro, eu desejo ser um derrotado na vida, Senhor. Me ajuda a ser um azarão, me ajuda a ser um pé frio. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar. E a Bíblia, ela diz para nós que nós já ganhamos. Antes mesmo de você olhar o capítulo 8, então você não precisa abrir,
Mas eu quero ler, para ficar bem alinhado, o propósito dessa palavra de Deus para nós, o início da carta que o São Paulo, não é que o apóstolo São Paulo escreve aos romanos. Ele diz assim, olha, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Repita a palavra chamado, chamado. Chamado para ser apóstolo, isso através do evangelho. E depois ele vai dizer que está escrevendo para as pessoas também chamadas, versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Então, Paulo disse, Deus me chamou para ser apóstolo, aquele que anuncia boas obras, aquele que fala da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Mas vocês, a quem eu estou escrevendo, irmãos aí da igreja de Roma, também foram chamados. Chamados para quê? Para pertencerem a Cristo. Versículo 7 do capítulo 1, ele diz assim, a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. Chamados para serem santos, pessoas separadas para Deus, com um coração voltado para Deus, com uma declaração de que pertencem a Deus, de que são consagrados a Deus e que a vida deles reflete essa diferença. De que não falam por si só, de que não buscam as suas próprias aspirações, seus próprios desejos, mas eles estão aqui, têm um propósito na vida, eles foram chamados por Deus e foram chamados para serem santos, e como tal, viverem como santos. Uma vez eu vi num carro uma declaração, um adesivo escrito, pescador mesmo. Porque tem gente que diz que é pescador, mas não é mesmo. Então aquele cidadão, com a frase curta, ele estava querendo dizer, olha, eu não aumento, nem invento, eu sou pescador mesmo. Porque tem muita gente que se autoproclama pescador, mas não é. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, aquelas pessoas que são santas mesmo. Foram separadas por Deus, buscam a Deus, têm dentro de si uma fome, uma sede de Deus, é algo que vem de dentro deles, não é uma maneira deles viverem a vida disciplinada, eu serei disciplinado, então eu vou buscar a Deus todas as manhãs, eu vou ler a Bíblia, não, tudo isso é necessário, mas não para cumprir a tabela, não para fazer um esforço para agradar a Deus, mas ao contrário, é uma atividade, é uma piedade que já vem de um coração transformado. O apóstolo São Paulo escreve essa carta aos romanos, assim, numa sinopse, num resumão bem amplo que eu diria para você, é para mostrar àqueles irmãos que não é pela religiosidade, não é pelo cumprimento da lei, dos mandamentos, que alguém vai agradar a Deus, porque isso é impossível. Essa carta foi escrita para dizer que você vai ter um bom relacionamento com Deus, vai agradar o coração de Deus, mas o fará pela fé. Fé significa confiança. Fé em quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fé em quê? Em que o sacrifício dele lá na cruz foi suficiente e foi o único capaz de me reconciliar com Deus, porque Deus é santo e eu sou pecador. Por mais que eu me esforce para agradar a Deus, estarei sempre em débito. É como uma conta corrente. Débito, crédito, débito e crédito. E nessa vida, nós lançamos mais cheques do comportamento do que depósitos a nosso favor. Então, se alguém for pegar um conta correntes celestial para olhar a minha vida, com certeza eu estarei no vermelho. E no céu não tem cheque especial. Não dá para viver no vermelho. Então, para eu ter comunhão com Deus, viver a vida que agrada a Deus, essa vida que o apóstolo São Paulo chama de uma vida santa, separada para Deus, eu preciso entender que eu não tenho as condições, que eu não tenho a força, que eu não tenho o poder, a capacidade, eu não tenho a disciplina, eu não tenho nenhuma condição de apresentar a mim mesmo a Deus. E a razão é muito simples.
Por que ele está escrevendo isso? Porque há na comunidade daqueles que buscam a Deus um pensamento equivocado de que nós devemos e podemos ser santos para agradar o coração de Deus. E aí então, tendo conseguido agradar o coração de Deus, sejamos aceitos por Ele. E a Bíblia diz isso é impossível. Ninguém consegue manter um relacionamento com Deus com base nos seus merecimentos, dos seus pensamentos, dos seus julgamentos, das suas atitudes, do seu comportamento. Um jeito simples de explicar isso está na Bíblia dizendo que quando eu quero cumprir a lei de Deus, para me apresentar diante de Deus, dizendo, olha, Deus vai dizer, que coisa linda, aquele menino, olha, como ele obedece às leis, eu vou salvá-lo de tanto que ele é consagrado, de tanto que ele cumpre a lei. Isso é impossível, porque a Bíblia diz que quando eu quebro um ponto da lei, eu quebro a lei inteira. Quer ver como é fácil ilustrar isso? De vez em quando você vê tomadas, cenas dos portos, não é verdade? Porto de Santos, Porto de Paranaguá e tantos outros ao redor do mundo, em que aqueles containers, aqueles armazéns metálicos enormes, pesadíssimos, são levantados por correntes enormes. Já viu isso? Levante a mão. Está ligado no que eu estou falando? Agora, vou perguntar para você, se só um elo se quebrar, o que acontece? Você perdeu tudo. Assim é a minha vida e é a sua vida. Não adianta eu falar, Senhor, agora eu vou fazer tudo certinho. E ficar contabilizando. Senhor, você viu? Não pensei mal. Senhor, não falei mal. Senhor, eu fui correto em tudo. Ó, Senhor, fica de olho que eu estou ali, estou na linha, estou na pegada. Porque o dia que você falhar, e você vai falhar, toda essa força, todo esse esforço para ser alguém que agrada a Deus, vai se perder. O propósito da carta do apóstolo São Paulo aos irmãos de Roma é esse: mostrar que eles e nós não vamos conseguir. É impossível agradar a Deus pela prática das boas obras. Então você pode pensar, bom, se as boas obras foram dispensadas, melhor para mim, é ou não é? Vou só falar que eu acredito em Deus e vou fazer o que me dá na cabeça. Não. O mesmo apóstolo Paulo escreve no capítulo 6 que alguém pode pensar assim, bom, já que é assim, vamos chutar o pau da barraca, vamos pecar à vontade. Porque ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde houve muito débito, muito mais, de modo super, houve crédito. Então alguém fala assim, legal, muito boa essa lógica. Quanto mais eu pecar, quanto mais eu lançar cheque, mais o meu saldo vai aumentar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É assim, se eu peco 1, a graça me trará 2. Se eu peco 10, a graça traz 20. Se eu peco 100, maravilha, a graça será 200. Não. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, diz assim, não, esse raciocínio não. Por quê? Quem já foi perdoado por Deus, quem já foi separado por Deus, não tem mais cumplicidade com o erro ou com o pecado. Porque antes, ele vivia para o que era errado. Mas agora que ele foi santificado por Deus, através do sacrifício de Jesus, ele não tem mais prazer nesta vida que serve à carne. Pelo contrário, a inclinação dele agora passa a ser uma inclinação para o Espírito de Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus, em agradar o Espírito de Deus. Aliás, ele disse, e esta é a diferença do Filho de Deus e da criatura de Deus, são diferentes. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, eu recebo o presente da vida eterna por causa de Jesus. Aí a minha natureza é transformada e eu passo a ter prazer na lei de Deus. E aí meditar nela dia e noite. E aí
eu serei abençoado, não porque cumpri a lei, mas porque Cristo cumpriu a lei em meu lugar e me tornou um vencedor. Complicado, sim ou não? Sim ou não? Para resumir, é o seguinte: não adianta você ser bonzinho, você não chega ao céu. E a razão, agora você vai guardar bem. Se fosse possível eu apresentar um conta-correntes positivo diante de Deus, e Deus dissesse: olha, diante disso aqui eu não tenho escolha, eu preciso deixar você entrar no meu céu. Se fosse possível você apresentar suas credenciais de busca de Deus, de santidade, de vida para Deus, e Deus fosse obrigado a você entrar no céu, colocá-lo no céu, a pergunta é: qual a razão da morte de Jesus? Se você consegue, a Bíblia diz: então Jesus morreu à toa. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar justamente para dar a Deus a resposta, o pagamento pelos meus pecados. Eu gosto sempre de frisar o termo jurídico, contábil também, que foi usado quando Cristo morreu na cruz. As últimas palavras do Senhor Jesus, no idioma dele foram tetelestai. Tetelestai. Sabe o que significa? Está pago, está quitado. O que é que está? A minha casa própria? Não. O meu débito por minha vida, por meus esforços, por minha conduta diante de Deus. Eu não agrado a Deus, então Cristo morre na cruz, e na morte dele, a minha dívida é quitada com Deus. Você não quer aplaudir o Senhor por causa disso? Está quitado. Então, não há uma lista de pode e não pode para você quitar a sua entrada no céu. Ela é fruto do amor, da graça e da escolha, do chamado de Deus. Por isso que eu fui lá no início da carta do apóstolo aos Romanos, para dizer a todos vocês que são amados e chamados para ser santos. Quem vai ouvir essa palavra agora e vai entendê-la são justamente aqueles que foram escolhidos, selecionados para ouvirem e entenderem sobre o amor de Deus. Isso aí é só para localizar você dentro, não é, daquilo que vai no coração, na mente do Espírito Santo, ao escrever essa carta ao povo que estava na cidade de Roma. Agora vamos então na tela, Romanos capítulo 8. Algumas Bíblias trazem o tema mais que vencedores. Quem tem essa anotação na sua Bíblia? Aqui o assunto, mais que vencedores. Há uma palavra aqui, que no grego é upernicomen. Upernicomen significa super vencedor, mais que vencedor. E essa é a declaração. O Brasil pode perder, pode empatar, mas quem foi chamado pelo Senhor será sempre upernicomen, super vencedor. Você foi chamado, você foi escolhido para ser mais que vencedor. Amém? Então essa é a palavra de Deus para você hoje, para confortar você, para orientar você, para desafiar você a compreender quão necessário é o sacrifício de Jesus e quão eficaz foi o sacrifício, a morte, a ressurreição de Jesus, para que você tivesse vida abundante, vida poderosa. Então, Romanos capítulo 8, versículos 28 em diante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha só, dos que foram chamados. Você vai ver que essa palavra é repetida. Foram chamados, escolhidos, selecionados, de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também justificou. Aos quais que justificou, também glorificou. Olha só,
chamado, conhecido, justificado, glorificado. Versículo 31. Que diremos então? Quem será contra nós, se Deus é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Jesus, então está falando de Deus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, Jesus, e de graça todas as coisas? Percebe aí? Você percebe a suficiência da pessoa de Jesus e do sacrifício de Jesus? E o interesse de Deus em dar a você, juntamente com Cristo, pela graça. O que significa graça? Não é, irmã, graça? Graça de graça é simples, né? É um favor imerecido, algo que a gente não merece. Então ele diz assim, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Agora tem 3 perguntas. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, os chamados por Deus? A resposta é óbvia, ninguém, pois é Deus quem os justifica. Segunda pergunta, quem os condenará? Por quê? Porque foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Foi a segunda pergunta. Terceira, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, aí está a palavra upernicomen, mas, uma conjunção adversativa, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por quê? Por meio daquele que nos amou. Através de quê? A minha vitória através do meu esforço? Não. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia! Você percebeu? Esta afirmação é demais. Você, ao contrário da seleção brasileira, você não vai nunca empatar, você não vai perder, porque você já foi escolhido por Deus para ser um upernicomen, um super vencedor, uma super vencedora. O mundo todo está olhando para a Rússia, para a Copa do Mundo. E nós vamos falar hoje aqui sobre a Copa dos Mundos. É diferente. Aqui fala de realidade tangível, material, fala desta vida aqui, tribulação, fome, nudez, perseguição, mas fala que nenhuma dessas coisas vai nos separar do amor de Deus. Mas não fica só no plano dessas coisas aqui. Fala, nem quaisquer outros poderes na criação, e nem anjos ou demônios. Isso é outro mundo, não é? É mundo espiritual. Então, nem neste mundo, e nem no mundo espiritual, nesta copa de outros mundos, de todos os mundos, você não vai ser derrotado se você estiver em Cristo. Por quê? Aos que foram por Ele chamados para ser santos, Ele garantiu uma super vitória. Eu queria aplaudir o Senhor por causa disso. Aleluias! Glórias a Deus! Glórias a Deus!
São palavras muito profundas, irmãos, mas temos que colocá-las no dia a dia. Quais são as implicações disso? As implicações são imediatas nas 3 perguntas. Eu diria que na primeira pergunta você tem 2 substantivos, a acusação e a justificação. São 2 seleções. Você foi escolhido. Estão lá na Rússia 23 escolhidos pelo Tite, não é verdade? Você foi escolhido pelo Tite? O que você está fazendo aqui? Quem foi escolhido pelo Tite ficou? Não, ninguém aqui foi escolhido pelo Tite. Mas você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Você faz parte da seleção de Deus. E você vai vencer a Copa deste mundo e a Copa do futuro. Por quê? Porque isso lhe é garantido não pelo seu talento, pelo seu esforço, pela sua piedade e religiosidade, mas isso lhe foi garantido, porque Cristo morreu, e Ele disse, tetelestai, está quitado, está pago, e nós somos por isso mais do que vencedores. Diga glória a Deus! Irmãos, isso é muito importante, porque nós vivemos cobrando a nós mesmos. Eu queria orar mais, mas não consigo. Eu queria ser santo, mas eu penso umas coisas. Eu queria ser santo, mas eu sinto umas coisas. Eu queria ser santo, mas já faz anos que eu estou preso num vício, numa paixão. Como que eu vou fazer? O que você vai fazer é entender que Satanás pode usar muitas coisas contra você, acusações. Ele vai se levantar contra você dizendo, eu vi, eu sei, eu estava lá. E você começa a baixar a cabeça, dizendo, Deus, não tem jeito, olha aí, eu não consigo. E você vai dizer, eu não consigo, mas Jesus conseguiu lá na cruz, aleluias. E ao invés de você permanecer enganado, você vai tomar uma posição e vai andar como santo, santificado e separado para Deus, e não enganado pelo diabo. Convenceram o Senhor que ele era paupérrimo, que ele era pobre. Fizeram isso a vida inteira, dizendo, você não é ninguém, você é pobre, marré. E o cara andou na rua, viveu na rua, com molambos, nunca teve esperança na vida, e ele é herdeiro de uma fortuna. Mas ninguém contou para ele. As pessoas tinham interesse em dizer que ele não era ninguém, que ele não tinha nada, porque com o sumiço, o desaparecimento permanente dele, outras pessoas tomaram posse daquilo que era dele. Satanás veio matar, roubar e destruir, e ele quer fazer isso com você, quer fazer comigo. Ele quer tirar a nossa alegria de ver para o Senhor, dizendo, eu sei. Lutero conta uma experiência que Satanás começou a fazer acusações contra ele. Você aí, você se acha grande coisa, mas eu sei tal coisa sobre você. E ele começou a escrever na parede então. Cada acusação do diabo ele escreveu na parede. Foi escrevendo. E encheu a parede de acusações. E o diabo, vendo que ele aceitava, foi falando e ele foi dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sinto isso, eu penso aquilo outro. E ele encheu aquela parede. E depois quando o diabo parou de falar, ele disse, orando, dizendo, Satanás, você está vencido, porque lá na cruz, todos esses pecados foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não há mais acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Tudo isso está pago. Os religiosos de plantão dizem, na igreja de vocês é muito simples, só tem esse. Eis aquilo, outro. Todo mundo que era esse chega lá, enche o peito e fala, porque eu era esse. Eu nunca fui esse, porque eu sempre fui correto, eu sempre fiz tudo certo, ninguém pode me acusar de coisa alguma, minha mulher não pode me acusar, meus filhos não podem me acusar, a sociedade não me acusa, eu sou um homem, eu sou uma mulher totalmente ilibado, a minha reputação fala por mim, veja quem me condena em alguma coisa, e o dedo de Deus está dizendo assim, infelizmente, com essa postura de justiça própria, você está invalidando o sacrifício do meu filho. Com essa postura, você não vai entrar aqui, porque você está inutilizando, em fé, a única ponte, o único caminho, novo e vivo, que eu trouxe para a humanidade. Vir a mim através de Jesus. Foi por isso que ele disse, eu sou o caminho.
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é religioso, não é bom caráter, não é quem acerta em tudo. Esse que bate no peito e diz, eu sou irrepreensível, infelizmente vai ouvir do Senhor, eu não conheço a sua cara. A Bíblia diz até, de maneira muito séria, mas Senhor, eu fiz milagres em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu atuei em teu nome. Eu não conheço a cara de vocês. Ou seja, sinais, manifestações demoníacas, maravilhas não querem dizer que aquela pessoa faz isso em nome de Deus. Não quer dizer que sejam obras vindas de Deus. E Deus vai até tão longe que pela misericórdia dele atende pedidos de pessoas. Mas aquele que ousa achar que há alguma coisa diante de Deus, precisa reconhecer a única suficiência que há na ligação entre Deus e os homens, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? São 6 seleções aqui, 6 jogos eu diria. Olha só, acusação contra a justificação, e você vai ser justificado. A condenação e a expiação, e você vai ser expiado, você já foi expiado. A separação e a união, veja só, quando ele pergunta, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Entra aqui a chamada doutrina da justificação, não é da justificativa. Qual é a doutrina da justificação? É Deus, através de Cristo, declarar justo quem não é. Aí você fala, mas isso é justo. E é isso que o diabo fica doido. Porque eu e você pecamos, fazemos coisas e Deus nos chama de escolhidos, de separados, de justificados. Sem merecermos, Deus mesmo assume a nossa posição. Então, a acusação e a justificação, o texto está respondendo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta está aqui. É Deus quem os justifica. Diga, Deus em Cristo já justificou todos os meus pecados. Eu estou justificado em Cristo. É isso aí. Não são os seus merecimentos, mas o merecimento daquele que é santo, daquele que morreu em nosso lugar. Isso quer dizer, irmãos, que uma vez justificados, nós podemos agora pecar e pecar e pecar? Não. Porque a implicação da justificação é, uma vez que eu fui justificado por Cristo, devo desenvolver, viver de modo compatível com esta justificação. Aleluias. Então é por isso que eu não posso fazer o que eu quero agora. Não, já que Cristo morreu, está tudo pago, agora eu vou cair na gandaia. Não. Aqueles que são de Cristo serão guiados pelo Espírito de Cristo, Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo, esse declara que é filho de Deus. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Quando vier a acusação contra você, diga, eu já estou justificado por meio de Cristo Jesus lá na cruz. Amém, meus irmãos? Isso quer dizer que você vai desistir de lutar? Não. Você vai lutar para honrar a Deus, para edificar a sua vida, para apresentar a sua vida melhor a Deus, mas por causa da salvação, da justificação que você já recebeu, e não para obtê-la. O segundo jogo aqui é da condenação, e há um vencedor, é a expiação. Veja só, versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Meus irmãos, há uma oração que diz, rogai por nós pecadores. Essa oração nunca esteve na Bíblia, ela não está na Bíblia. O único que intercede por nós é Cristo, que morreu por nós. Então não há outro mediador nos céus e a terra, a não ser Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo. É isso. Esse jogo da condenação, eu já fui vencedor, super vencedor no sacrifício de Cristo, por causa da expiação. A morte de Cristo é uma morte expiatória. Ele paga pelos meus pecados. É uma morte chamada vicária, substitutiva. Isso não tem na lei humana.
nenhum juiz, porque você sabe, você está vendo aí a Lava Jato direto na televisão, você vê a pessoa indiciada, não é verdade? Há indícios na vida dela de criminalidade. Então, diante disso, ela é levada para responder por isso. Depois, então, aqui, o texto está dizendo que eu não sou acusado, eu não sou indiciado. Porque Cristo já pagou por mim. Ele já me justificou. Segundo, condenado. A condenação vem do estudo das provas, tornando a pessoa ré. Por quê? Porque aqueles indícios se mostraram verdadeiros. A culpabilidade. Então a pessoa de acusada passou a ser uma pessoa condenada. O texto está dizendo, nós não somos acusados, porque é Deus quem nos justifica. Nós não somos condenados porque foi Cristo quem morreu por nós, além de ter morrido, ressuscitou por nós e está sentado diante de Deus e intercede por nós. Diga aleluia! Ele é o nosso intercessor, por isso não resta mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluias! O Brasil pode chegar a ganhar, mas ele pode empatar e perder, mas quem foi chamado, selecionado, trazido à vida pela própria bondade, misericórdia, graça de Deus, esta pessoa é mais do que vencedora. Não resta acusação, não resta condenação para ela. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso quer dizer que você e eu precisamos honrar a Deus, porque recebemos de presente a vida eterna e uma vida de vencedores. Não deixe o diabo enganar você, dizendo, eu vi. Toda vez que o diabo mostrar para você o seu passado, olha para mim, toda vez que o diabo mostrar para você o seu passado, mostra para ele o futuro dele, lago de fogo e enxofre, condenado pela maldade que há nele, nos seus demônios. É isso, o diabo mostra para você o seu passado, e você diz, não resta acusação, o Senhor Jesus já me justificou. Ah, mas você é condenável. Não resta condenação, porque Cristo morreu, ressuscitou e está intercedendo por mim junto ao Pai. E agora ele fala de coisas muito presentes, e agora leva bastante tempo. Ele diz, e a separação? Então tem a acusação, mas eu tenho a justificação. Há a condenação, mas eu tenho a expiação, Cristo morreu por mim. E há a separação. Será que é possível alguém estar separado do amor de Cristo? Por causa de vários motivos? Não. Ele diz assim, quem nos separará? É a terceira pergunta, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Então aí vem os conselhos práticos. Será que quando eu estou sendo atribulado, passando por lutas, a palavra aqui é ser esmiuçado, moído. Será que quando eu estou passando por isso, eu falo assim, Deus não me ama não. Se você abandonar a Deus, porque na tribulação você acha que Ele não está do seu lado, você nunca conheceu a Deus. Você nunca conheceu a Deus. Você está fazendo uma conta de eu mereço, não mereço. Eu não mereço passar por isso. Já ouviu isso? Será que eu mereço passar por isso, meus irmãos? Se Cristo passou pelo que passou, pelo meu pecado, Ele sem merecer nada, quem sou eu para dizer, eu não merecia isso? A tribulação não pode me separar de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus, justamente falam, olha, não está valendo a pena ir à igreja, dar o dízimo, buscar a Deus. Sabe por quê? Minha vida continua uma porcaria, eu só vou de mal a pior. Esse nunca entendeu a graça. Ele continua perdedor, está tentando barganhar com Deus. Não busca Deus com o interesse do coração, mas ele é interesseiro nas bênçãos, na prosperidade e naquilo que Deus pode fazer por ele. Ele está fazendo um investimento, como na Bolsa de Valores.
Vou comprar ações da Petrobras. Não, a Petrobras agora está com problema. Vou comprar da Vale do Rio Doce. Não, vou tentar agora ser crente. Agora vou buscar a Deus, a Bíblia. Não está dando. Vou investir em outro lugar. Esse não foi chamado por Deus, não foi escolhido por Deus, nunca conheceu a Deus, é por isso que ele está tentando barganhar com Deus. E então, esse é separado sim. Será a angústia ou a perseguição? O apóstolo Paulo está falando aos romanos, onde acontecia o quê? Muitas mortes. Alguns de vocês talvez tenham assistido no cinema aqui agora há pouco. Paulo, o apóstolo. Quem assistiu esse filme? Paulo, o apóstolo. Poucas pessoas. Valeria a pena ver como os cristãos lá em Roma foram martirizados. Pessoas de todas as idades, crianças, senhores, senhoras, eram guardados ali nos grandes estádios, no Coliseu especialmente, para serem devorados pelas feras, pelos leões. Então eles colocavam os leões de jejum, não davam comida. Eles não alimentavam aquelas feras. E no dia que estava marcado para os grandes festivais, traziam os cristãos que amavam Jesus ali, deixavam-nos no centro, e aí soltavam aquelas feras terríveis e esfomeadas para comerem os cristãos. E a Bíblia não menciona, mas a história relata como as pessoas ficavam impressionadas, porque muitos deles morriam sorrindo. Como pode? Como pode? Sabe por quê? Porque eles estavam vendo o Senhor, porque eles estavam entrando nas promessas de Deus, e a morte aqui era apenas uma passagem. Eu li o testemunho de alguém que morou em Cuba durante a Revolução Comunista, e muitos cristãos foram mortos lá, e você sabe que muitos cristãos são mortos ao redor do mundo, e pegaram uma família, e deram a chance daquela família dizer, nós rejeitamos a Cristo. Nós rejeitamos a Cristo. Perseguição dura. E aí colocaram a mulher, o marido e as crianças, me parece 3 filhos, e falaram lá, diante dos fuzis, vocês vão continuar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor? Vocês vão continuar dizendo que tem fé em Deus, que Deus existe? E eles entraram em desespero e choraram. E o pai, pensando nas crianças, disse à mulher, o que nós vamos fazer agora? Olha as crianças, o que nós vamos fazer agora? E a mulher disse, meu amor, não negue o Senhor, isso vai durar só um momento e logo estaremos com Ele. Permaneça. E aquela família permaneceu firme e foi fuzilada. Perseguição. Há 3 meses, ouvindo uma palavra de um pastor missionário na Índia, onde muitos cristãos têm sido mortos. Ele contou uma história. Um brasileiro foi fazer um trabalho lá, fez visitas, e perguntou a alguma daquelas famílias que eram perseguidas, especialmente uma senhora. A senhora acha que se a perseguição que vocês têm aqui chegasse no Brasil, os cristãos seriam fiéis como vocês são? Porque estão morrendo, gente. Estão pagando com a própria vida. Você acha que no Brasil os brasileiros seriam fiéis se eles fossem perseguidos? Ela disse, talvez eles não são perseguidos porque não são fiéis. Se eles fossem fiéis, seriam perseguidos. Não é esperar a perseguição para ser fiel. É a fidelidade que traz a perseguição. Nós estamos tão maleáveis, tão líquidos, tão flexíveis na maneira de viver a nossa vida como cristãos atualmente, meus irmãos, que nós não incomodamos ninguém, muitas vezes. Assinar um contrato com um ímpio que não conhece a Deus e com um cristão é a mesma coisa. Como que é o por fora? Você acha que o diabo tem preocupação com quem está fazendo isso? Perseguir para quê? O procedimento dele é das trevas. Os motéis podem estar cheios de pessoas que cantam no louvor, pregam a palavra como eu, e estão levando uma vida do jeito que eles querem. Vai haver perseguição? Com esse estilo de vida, você acha que vai haver perseguição? Que interesse o diabo tem em perseguir quem já está aliado a ele?
os nossos valores, o que nós fazemos com a nossa vida, será que mostra algum tipo de perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas ele diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou em união com Cristo, Ele me chamou, não há separação, há uma união, porque eu passo por lutas, passo por problemas, mas eu tenho certeza absoluta que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Você não foi chamado para perder, você não foi chamado sequer para empatar. Você foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Sua vida no lar, você e seu marido, você não foi chamado para viver o que você pode estar vivendo. Você foi chamado para ser o pernicomen, mais que vencedor, mais que vencedora. Na sua vida empresarial, você foi chamado para fazer a vontade de Deus, ser mais que vencedor. No ministério, em todos os segmentos da sua vida, você foi chamado para ser um super vencedor. Irmãos, convencer um vencedor de que ele é um derrotado é uma das especialidades do diabo. Lá no Jardim do Éden, Deus vinha na viração do dia, todos os dias ter comunhão com aqueles que Ele criou, com seu filho, com a sua filha. E Deus disse, olha, tudo aqui é para vocês, tudo, fiquem à vontade. Só tem uma coisa que eu não quero que vocês façam, me desobedecerem. Não me desobedeçam, há uma árvore lá, que eu não quero que vocês toquem. E Satanás compareceu no momento em que Deus não estava ali, e perguntou, é verdade que vocês não podem tocar em nada? Deus tinha dito que eles podiam tocar em tudo menos. E o diabo veio, mas que coisa triste. Um jardim tão lindo. Uma vida cheia de tantas oportunidades, você não pode tocar em nada. E começou com uma conversa fiada. Eva entrou naquela conversa fiada, foi enganada. Porque Deus disse, porque no dia que de vocês comerem, certamente morrerão. E o diabo disse assim, morrerão? Que nada. Conversa fiada. É que Deus não é tão bonzinho quanto parece, não. Ele sabe que o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir e vocês serão tão sábios quanto Ele. Então, eles foram criados à imagem, à semelhança de Deus, tinham comunhão íntima com o Senhor. O diabo foi lá, poluiu, os enganou. E eles foram então sujeitos à voz do pecado, à voz de Satanás. Pecaram contra Deus. Primeiro Eva e depois Adão. E diz a Bíblia que assim que eles pecaram contra o Senhor, eles sentiram vergonha, porque se viram nus e foram atrás de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ou seja, o sexo lindo como Deus fez, a vida livre como eles tinham na criação, foi deturpada pela mentira do inferno. E daí em diante você sabe o que vem acontecendo na sexualidade humana, de mal a pior. De mal a pior. E as pessoas dizem que isso é crescimento, e as pessoas dizem que isso é liberdade, que isso é uma nova era de alto padrão, fora dos tabus antigos. Meus irmãos, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, e você foi chamado, você foi escolhido para ser abençoado. Olha só as etapas em que isso aconteceu, versículos 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então você e eu, preste atenção nisso por favor, você e eu fomos predestinados
predestinados. Vamos dizer uma linguagem hoje do nosso mundo contemporâneo, pré-configurados para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Ah, se eu fosse mais parecido com Jesus Cristo, na minha casa as coisas seriam diferentes. Ah, se eu fosse mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, na empresa as coisas seriam diferentes. Eu ia a cada ação e a cada momento perguntar: Senhor, o Senhor no meu lugar, o que o Senhor faria? A minha preocupação, por causa dessa pré-configuração de Deus em mim, me faria voltar-me para Deus. Agora, por que eu não faço? É porque eu não sou super vencedor? Não. Cristo morreu. E todos aqueles, quantos creram no sacrifício de Jesus e receberam o Senhor Jesus como Salvador, devem se posicionar, como o apóstolo Paulo está se posicionando. Eu não vou perder, eu não vou empatar, eu serei super vencedor. Deus me chamou para uma vida abundante. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Filho veio para nos dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, a vida em abundância existe. A vida em abundância está à nossa disposição. Mas quando o diabo nos engana, mostrando os nossos erros, as nossas falhas e os nossos fracassos, e nós acreditamos na mentira do diabo, nós estamos como aquele homem mendigo, sendo rico, mas pedindo comida e pão velho, fedendo maltrapilho, entrando nas drogas, entrando na prostituição, vivendo e comendo o pão que o diabo amassou, tendo uma herança à sua disposição. Creia que a palavra de Deus é a verdade, e você foi chamado, predestinado, convocado, enviado para ser parecido com o Senhor Jesus. Nós não podemos, irmãos, falar, não, Jesus é Jesus, né? Não. A Bíblia disse aqui para nós que ele morreu e ressuscitou para que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Nós somos, assim, segundo o texto, irmãos do Senhor Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. E tudo quanto ele faz e fez para agradar o Pai em tudo, tem de ser o desejo do nosso coração. Se esse desejo não existe, naturalmente um desejo de servir a Deus, mas me servir de Deus, não abençoar a obra de Deus, mas ser abençoado, eu preciso questionar a minha fé. Tem gente que vem domingo após domingo numa igreja no mundo todo, vem para buscar a bênção, nunca vem abençoar. Essas pessoas precisam rever a sua posição em Cristo, porque Deus diz o que eles devem fazer, mas o diabo diz assim, não é bem assim. Olha fulano, olha Beltrano, você faz, mas quem não faz? Essa voz é muito antiga. Essa voz não é a voz do Espírito Santo, que diz, sejam santos, como o vosso Pai eterno é santo. E Ele chamou vocês para o exercício da santidade. Meus irmãos, nós não fomos chamados para perder. Nós não fomos chamados para empatar. E nem para sermos vencedores. Melhor que isso, mais do que vencedores. Uper Nicomen. Feche seus olhos agora. Reflita em que o Espírito Santo está apontando no seu coração. E o que é que você precisa fazer? O Espírito Santo que escreveu essa palavra, o Espírito Santo que colocou essa palavra no nosso coração para compartilhar hoje, é o mesmo Espírito que conhece você, conhece os seus medos, seus pânicos, conhece seus traumas, sabe de tudo que aconteceu com você, qual época tem acontecido, até no ventre da sua mãe. E é Ele quem está aqui para promover cura, restauração e trazer você para um novo modo de viver. Não ser vencido constantemente, pecando, fazendo o pecado um hábito, relaxando sua vida com Deus,
nem sequer empatando. Ele chamou você para ser mais do que vencedor, porque já não resta mais acusação, indiciamento contra você. Deus já, em Cristo, promoveu justificação. Não há mais acusação contra você, porque Cristo fez expiação. Ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou e está agora intercedendo em seu favor. Já não há separação do amor de Deus na sua vida por qualquer circunstância ou pessoa, deste mundo ou do outro mundo. Não. Você tem união com Cristo por meio de Cristo. Você foi chamado para ser membro no corpo de Cristo, batizado, enxertado no corpo de Cristo. E essa é a vida que Deus desejou para você. Quanto ao mais, irmãos, o Espírito vai aplicar no seu coração o que é que você precisa pensar, sentir, dizer, fazer. O desejo de Deus é que nós vivamos em plena harmonia com Deus e a sua vontade. Mas isso nunca será uma conta que vai fechar com o meu esforço, senão com uma declaração: o justo viverá pela fé. Eu não consigo, eu preciso de Jesus, e Jesus é o meu único intercessor. Se você morrer, se for tomar mais 5 minutos de você, quero que você não abra os seus olhos, por favor. Imagine uma escadaria, você morre e tem uma escadaria. E você começa a subir essa escadaria e entende que essa escadaria vai te levar à eternidade, ao futuro. E você vai subindo. E há uma apreensão em seu coração. E você começa a perceber que quanto mais você sobe, mais luz há lá em cima. E você começa a intuir: eu estou indo para o céu, essa luz é linda, e cada vez mais forte, eu estou indo para o céu, eu estou indo para o céu. E quando você chegar lá no topo da escada, você der de cara com a pessoa de Jesus, e ele fizer a seguinte pergunta para você: você quer entrar no meu céu? E você vai dizer: claro que eu quero. E ele disser: então me dê uma única razão para eu deixar você entrar no meu céu. Que resposta você vai dar? Se você disser: olha, eu fiz a minha parte, você está lascado, pode descer. Olha, o senhor sabe, eu sou falho, eu tentei, mas eu tinha muitos amigos. Você se lascou, pode descer, pois escolheu outros e não a Cristo. Se você falar: olha, eu fiz a minha parte, eu dei dízimo na igreja, eu corri, eu evangelizei, eu era líder de célula, Senhor, eu fiz o possível. Ele vai dizer: infelizmente você está lascado, pode descer. Porque a única resposta, a única razão pela qual Jesus vai abrir a porta do seu céu para alguém, é Jesus Cristo crucificado. Se você não crê em Jesus, você está lascado. Se você não quer que Jesus é o único meio pelo qual você vai ser salvo, você está jogando fora a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero perguntar: quem nessa noite está ouvindo isso de um modo diferente no seu coração e quer fazer essa decisão? Eu quero declarar: Senhor Jesus, eu lanço fora o meu esforço, eu lanço fora as minhas boas intenções, eu lanço fora a minha religiosidade, eu lanço fora os meus méritos, porque nada disso vai me conduzir ao céu de Deus. Eu só posso apelar para a tua misericórdia. Eu aceito que só Jesus Cristo salva, que Ele é o único caminho, verdade e vida, e eu quero vir a Deus, porque Ele está convidando agora. Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sou eu. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou. E encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso que nós precisamos está na pessoa de Jesus, na obra da cruz, na ressurreição e na intercessão do Senhor. Quem nessa noite, nessa tarde, ouviu isso com o coração diferente, crendo agora:
e quer receber o presente da vida eterna, levante a sua mão. Eu quero essa vida para mim, amém. Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que nesta tarde está, entendi agora, eu entendi, não é o meu esforço, não é a minha religião, não é a minha piedade, não é dízimo, não é oferta, não é nada disso, é Jesus. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Jesus, quando estava na cruz, estava ao lado de dois homens. Um dizia, se você é mesmo quem diz que é, salva a sua pele e salva a nossa também. O outro tinha um posicionamento diferente, dizia, homem, cala a boca. Ele está aqui sem ter feito mal nenhum. Nós estamos aqui por causa das nossas práticas. Estamos aqui porque merecemos morrer, fomos condenados, mas ele nada fez. E olhando para Jesus disse, Senhor, não chamou de mestre, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu creio que o Senhor é Senhor, que o Senhor tem um reino, me leva para lá, lembra de mim, eu não mereço, mas eu confio em Ti, eu deposito a minha confiança em Ti. Quem é que vai dizer isso essa noite? Senhor, eu confio em Ti, me leva para o Teu reino, porque eu sozinho não chego lá. Levante a sua mão, se ainda não levantou, amém, amém, Deus abençoe. Há mais alguém? Amém, Deus abençoe. Há mais alguém que quer depender, quer tomar essa posição, se tornar hoje, pela fé, nele, em Jesus, mais que vencedor, não alguém que vive tentando, mas quer receber de presente a vida eterna, amém, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Esse é o momento de salvação. Alguém pode estar dizendo assim, no seu coração, não levanta a mão não, fica só você aqui. Jesus não teve vergonha de morrer seminu numa cruz, de braços abertos, dizendo, vinde a mim. Você não pode. A Bíblia nos relata o que Jesus fala sobre isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É uma decisão muito clara. Eu não chego sozinho, eu preciso de Deus, eu quero Jesus. Última oportunidade nessa tarde, quem mais? Não levantou a sua mão, mas quer fazê-lo agora, dizendo, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, amém, Deus te abençoe. Mais alguém que eu não esteja vendo? Mais alguém? Levanta bem alto a sua mão, amém, Deus abençoe, quem mais? Amém, Deus abençoe. Quero chamar vocês aqui que levantaram as suas mãos corajosamente. Aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Venha aqui em frente, pastor Djalma estará aqui recebendo você. Nós vamos fazer uma oração. Venha, aplauda aquelas pessoas que estão vindo, que estão entregando sua vida ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Não tenha vergonha, fica olhando aqui para mim. Isso, fica aqui olhando para mim. Isso, fica olhando aqui para mim, nós vamos orar. Isso, venha, glórias a Deus, glórias a Deus. A igreja vai ficar em pé agora. Isso, a igreja fica em pé. Parabéns, Deus abençoe. Fiz essa mesma decisão há muitos anos e recebi o presente da vida eterna e o chamado para ser santo e a força dele para viver em santidade. Ninguém é como aquela grande corrente, quebrou um elo, pensou mal, mentiu, fez, perdeu tudo, que o padrão de Deus é a perfeição, mas Cristo não. Cristo, diz a Bíblia, o perfeito, o justo, morreu pelos nossos pecados. Aqui na terra, um condenado não pode pagar, pode ter a sua pena paga por outro, mas no céu, Jesus providenciou a justificação, a expiação e a nossa união com Ele. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra, o Teu Espírito nos conduziu a esse momento em que essas pessoas tão queridas, papai, entenderam o Teu sonho para elas, o Teu projeto para elas. Elas foram chamadas de antemão, foram predestinadas a serem parecidas com Jesus, e estão aqui declarando que elas sozinhas não conseguirão chegar ao céu do Senhor, e nem a comunhão com o Senhor. Estão declarando dependência de Jesus. Abençoa-as, Pai. Escreve o nome delas no livro da vida. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Olhe comigo, você que está aqui na frente, bem alto, para todos ouvirem, para os céus ouvirem, para o inferno ouvir. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, que levou o Senhor a dar o Seu Filho em meu lugar, e Ele morreu na cruz pelos meus pecados, e eu o recebo agora
como meu Senhor, como meu Salvador. Quero viver para Ele, quero ser semelhante a Ele. Eu declaro que as minhas obras, que os meus merecimentos, nada valem diante da cruz, diante da sepultura do Senhor, diante da sua ressurreição. Eu recebo o presente da vida eterna que Ele me ofereceu lá na cruz. Em nome dEle, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Pai, sobre esses irmãos e irmãs, o teu poder agora. Senhor, qualquer obra de feitiçaria, qualquer mandinga, qualquer pacto com as trevas, está aniquilado agora, no nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Toda maldição é quebrada em nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus. Que esses meninos e meninas, que esses rapazes e moças, que esses teus filhos agora comecem uma linda jornada, crescendo na graça, no conhecimento e na fé do Senhor. Oh Deus, revela no coração deles os sonhos mais lindos que o Senhor tem para eles, e faz-os abençoados e abençoadores. É assim que nós oramos por eles, em nome de Jesus. Amém. Olha só para mim um pouquinho, vou pedir um favorzinho de vocês. Senta na cadeira que está logo atrás. Nós temos uma revistinha, um manual dizendo assim: e agora? Porque você ouviu a palavra, você abriu o seu coração, mas a pergunta é: e agora? Então nós temos uma revistinha para dizer para você o que vem agora. A vida com Deus, tá bom? Pode sentar, muito obrigado. Igreja, aplauda. Gente corajosa, gente que escolheu o caminho do Senhor. Amém. 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 Isso, feche seus olhos, igreja, enquanto eles estão aqui anotando seus nomes. Queremos orar por eles, queremos ter o contato deles para interceder, para amá-los. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Fomos chamados de antemão, pré-programados por Ti, pela Tua graça e poder, para sermos mais do que vencedores. Queremos viver isso na íntegra, Senhor. Não queremos empatar, nem perder. Queremos ser mais do que vencedores. Tomamos essa posição em Cristo, para a Tua glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Você tem uma vida super vencedora, super abundante. Amém.